Um assunto que vem repercutindo dia após dia nas nossas cidades gêmeas, no que tange a questão de arrombamentos de comércios. Nós acompanhamos os últimos arrombamentos em que o modus operandi de dois elementos em uma moto se repete. Eles chegam, escolhem o alvo e acabam, além do cometimento do crime, depredando o local, porque na grande maioria das vezes a porta ela é arrombada, estilhaçada. E para entender um pouquinho mais sobre a questão de segurança pública, o que está sendo feito nas nossas cidades, hoje nós vamos conversar com o Tenente Alonso, comandante da Companhia de Policiamento do 36º Batalhão, instalado aqui em Dionísio Cerqueira, que gentilmente nos atendeu para que pudéssemos conversar diretamente com a nossa população, em especial o empresário, que está preocupado. E nós também acreditamos que seja uma preocupação por parte da Polícia Militar, porque o trabalho é esse, de segurança pública. Bom dia, tudo bem, Tenente Alonso? Que bom que o senhor nos recebeu. Bom dia, Itamar. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Fronteira. Vamos conversar sim, vamos esclarecer alguns pontos com relação a esses furtos aí que deixam a população preocupada, né? Não só os empresários, mas a população de um modo geral. Vamos falar desses furtos de números. O que tem chego até o momento aqui no batalhão, em que o senhor é o responsável pelo policiamento destes locais, podemos assim dizer, no que tange ao território de Santa Catarina? Então, com relação específica aos furtos mediante arrombamento, né, a gente teve registrado em Dionísio Cerqueira apenas um, né, nesses últimos 60 dias pelo menos, só teve esse aí, que foi na Rose Cosméticos. Foi o único que o cidadão, que a pessoa, enfim, utilizou de um objeto ali para arrombar, estourou a porta e entrou para fazer o furto, né? Apenas um. Os outros a gente vem acompanhando. Alisson Júnior também trouxe uma reportagem especial com o Comando Policiamento do Paraná, no que tange ao município de Barracão, falando dos demais. Em relação a estes registros, chegaram outros casos em que as pessoas acabaram por não registrar? A polícia tem conhecimento? Não, a gente não tem conhecimento de que fatos nesse sentido, né, tivessem acontecido e que não tivesse sido acionada a Polícia Militar, né, ou a Polícia Civil. Então, acredito que com esse modo de execução, em Dionísio Cerqueira, todos os fatos são registrados, né? A gente está falando da cidade. Isso vale para bairros, vale para o interior. Qual é o pedido por parte da Polícia Militar quando em situações adversas, como é o caso de furtos? Se tiver qualquer informação, né, pode nos repassar, pode contatar 190 ali e repassar. A gente tem algumas informações com relação a esses indivíduos que realizaram, né, a maioria deles ali na região de Barracão, né, no centro da cidade de Barracão, esses furtos com o arrombamento do obstáculo ali da porta, né, e a gente troca essas informações. Então, assim, quem tiver informação pode estar repassando, que a gente acaba repassando bem para a Polícia Civil, a gente troca informações ali para que a gente consiga identificar quem é e prender, né? Um serviço que está sendo empregado já há um bom tempo aqui nas nossas cidades gêmeas da fronteira é a agência de inteligência, que na grande maioria das vezes nem mesmo a população ou o empresariado fica sabendo, mas este serviço está sendo realizado? Está sendo realizado. A gente conta com pelo menos duas, todos os dias, né, pelo menos duas guarnições de rádio patrulha, que a gente fala, né, atuando na cidade e também interior. A gente conta com mais uma guarnição tática também trabalhando todos os dias, a guarnição do Canil e a guarnição PPT, que se revezam, né, 2 dias cada guarnição. E a gente tem também os integrantes da agência de inteligência, que a gente está utilizando para combate a esses furtos também, né? É uma preocupação nossa também que isso não aconteça, né? A população não gosta e nem a Polícia Militar não quer que isso aconteça. Então a gente tem empregado, inclusive durante as madrugadas, nosso policial que não fica caracterizado, né? Está nas ruas ali para qualquer situação estranha, alertar, né? Chamar a guarnição que está aí de reforço para que a gente consiga abordar, fazer identificação e, se for o autor, prender também, né? O senhor, enquanto comandante de policiamento, tem participado de forma efetiva também deste trabalho, na madrugada, seja em outros horários?
Participei, inclusive, nesta manhã, né, estávamos eu e outra agência de inteligência trabalhando, a gente ficou num ponto da cidade estratégico, né, que é próximo aos locais ali onde que aconteceram os furtos em Barracão, que faz a divisa ali com Dino Cerqueira, e a gente permaneceu ali a madrugada toda, a gente não visualizou nenhuma movimentação, tanto é que, eu comentei contigo agora há pouco, né, 5h30 da manhã foi o horário que movimentou uma pessoa que foi trabalhar no Mercado São José. Tá certo. Tenente Alonso, em relação a outros trabalhos de policiamento que são realizados aqui por parte do batalhão em que o senhor é o responsável, porque a gente percebe que temos outros crimes também aqui na região de fronteira. Então, a gente não atua só no combate aos furtos, né? Então, a gente desenvolve alguns programas, né? ProERD, Rede Catarina, Escola Mais Segura. Então, a gente realiza policiamento nas escolas. A gente tem uma guarnição que a gente recebe de reforço específica para atuação nos crimes transfronteiriços também, né? Para atuar na região de fronteira. Esse pessoal a gente tem empregado também no horário da madrugada, né? Então, eles iniciam a madrugada e seguem a escala. Para quê? Para que façam o policiamento na área central, na região de divisa, na região de fronteira, nesse início, nesse período da madrugada, que são os horários, inclusive, que tem acontecido esses furtos aí, né? Este é o horário mais vulnerável identificado a partir das 3, 4 horas da madrugada? Exatamente. A gente tem, falando em furtos de um modo geral, né, a gente tem um levantamento, a gente teve um certo aumento de furtos aqui em Dionísio Cerqueira, a gente tem o mapeamento deles, a gente fez o levantamento e a gente descobriu que o horário principal é da madrugada. Então, tem um menor número de circulação de pessoas, o clima não ajuda muito, né? A gente tem a neblina praticamente a madrugada toda, então dificulta a visibilidade e para o ladrão facilita, né? Então, tem esses fatores aí também que colaboram para eles, né? A gente está falando de arrombamentos em comércios e outros tipos de furtos em propriedades, em residências. Tem acontecido? Tem, a gente tem, como eu acabei de comentar, né? A gente teve um aumento relativo, né? Não tão significante assim. A gente tem registrado também um certo aumento nesses números de furtos. A gente tem divulgado também. Alguns deles alguns a gente acaba não divulgando, que são de menor importância. Às vezes um furto numa residência que foram levados alguns gêneros alimentícios, né? Então acabam não sendo divulgados para a população, mas a maioria deles tendem a ser divulgados sempre, né? Tenente Alonso, e parcerias com outras forças de segurança? Como falamos, estamos na fronteira. Barracão, da Argentina em especial, porque informações dão conta que muitos marginais acabam vindo daquele país na madrugada para praticar os crimes aqui no Brasil. Como que está acontecendo no momento? Eu exemplifico, né, essa tua pergunta aí com uma situação que aconteceu na semana passada, um roubo que aconteceu na cidade de São José do Cedro. O indivíduo fugiu com uma caminhonete, passou, foi para o lado argentino. A polícia argentina identificou, né, foi recuperado o veículo e também conseguiu localizar o agente, né? A gente sabia quem era o autor do roubo. Eu fiz contato com o delegado, Claudir Stang, para ver a possibilidade de a gente estar trazendo essa pessoa para cá, né? E diante dessa troca de informações, no final da tarde foi possível. O doutor Claudir ali, a Polícia Civil, solicitou a preventiva, né, encaminhou para o Ministério Público, foi autorizado e foi trazido esse cara para cá, né? Esse cara se encontra preso, né? Então, assim, a troca de informações, a Polícia Militar, Polícia Civil, a Polícia Argentina e a Gendarmeria ali, Polícia Civil nossa, Santa Catarina, com o do Paraná também, Polícia Militar, a gente tem uma atuação muito parceira, assim, muito produtiva, né? Para que a gente possa entender da mesma forma a população, a partir de um chamado no 190, qual é o tempo de resposta e qual é o protocolo adotado? Então, o nosso atendimento é imediato. A partir do momento que a Polícia Militar é acionada, uma guarnição desloca para atender o cidadão, né? Então, a partir do momento que deslocou, se está numa região mais próxima, vai ser um pouco mais rápido. Se está um pouquinho numa região mais afastada da cidade, demora um pouco. Mas a gente sempre atende, né? Então, ninguém deixou de ser atendido. Isso eu posso garantir. Se talvez possa ter demorado eventualmente em alguma outra situação, é porque essa guarnição talvez estivesse empregada em um outro fato, né? Para a gente fechar, Tenente Alonso, em relação a efetivo, está com um número suficiente aqui no 36º e de que forma que eles trabalham em suas escalas com este revezamento? Então, efetivo é uma questão que é sempre bem-vinda, né? A gente depende, a gente conta agora, tem um curso de formação de soldados, está em andamento, a previsão é que final do ano essa turma se forme, né?
Então a gente espera aqui no batalhão receber policiais novos, porque a gente tem uma dependência, né? A gente, para conseguir dar conta de todos os programas que a gente tem para implementar, a gente precisa de mais efetivo, de reforço, né? Vamos deixar os nossos microfones sempre à disposição por parte da Polícia Militar, aqui em especial de Dionísio Cerqueira, para que o senhor ou os demais pares possam estar conversando diretamente com a população, em especial trazendo a tranquilidade que o policiamento ele está acontecendo. Então, eu quero transmitir para o pessoal, para o Dionísio Cerqueira especificamente, né, que fique tranquilo que a Polícia Militar está nas ruas, está ciente dos fatos que estão acontecendo, está tomando atitudes, está realizando o policiamento, né? A região da fronteira ali do lago, os bairros em si estão sendo policiados, né? A gente gera programações, inclusive em horários alternados, para que esse policiamento não fique, às vezes, muito específico numa região da cidade, então a gente acaba mobilizando esse pessoal, movimentando bastante. E outro fato que eu queria deixar explicar, né, repassar ao pessoal, que às vezes não chega ao conhecimento, né? A gente teve pelo menos 3 situações no decorrer do ano de que a gente localizou a pessoa com produtos, a princípio, de furtos. Uma delas era uma televisão, a outra era uma escada e a outra era um botijão de gás. Nessas 3 situações, nem o próprio... a própria vítima do furto tinha percebido, né? Então a gente realizou a apreensão dos bens, realizou a condução dessas pessoas para a delegacia e depois foi efetuada a entrega dos materiais. Muito obrigado pelas suas informações. Obrigado, eu que agradeço e a gente fica sempre aberto ali para esclarecimento e qualquer dúvida que tiver.